Sabe de uma coisa, às vezes a gente precisa conversar sobre o óbvio. Então, me dá um pouquinho da sua atenção. Aumenta o volume da TV. A gente está em época de festas, de confraternizações, são churrascos, música alta. Normalmente você está comendo enquanto conversa. Então a gente precisa falar sobre se concentrar na mastigação. Quando você não faz isso, está correndo sério risco de um acidente grave, como a gente vai te mostrar nessa reportagem. Se engasgar ou ver uma pessoa engasgada. O que fazer? Ver vídeo é uma coisa, né? Você presenciar. Imagine você ter um filho, uma criança, etc, etc, e passa por uma situação dessa. Pois é, Paulo. Algumas pessoas são tomadas pelo desespero e muitas vezes não sabem como agir nesses momentos. E para quem se engasga, a aflição é ainda maior. Dona Márcia ficou entalada com a casquinha do pão, acredita? Perdi o ar, perdi o fôlego, é assustador mesmo, né? Os engasgos acontecem geralmente com alimentos sólidos. Todo cuidado é pouco na hora da mastigação e na deglutição, que é o momento em que o bolo alimentar passa da boca para o esôfago. E nas crianças, os engasgos são constantes. Nós fizemos o processo daquele que a gente coloca aqui e puxa, né? Mas é uma coisa muito ruim, principalmente quando se trata de criança. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 2.000 pessoas morreram engasgadas no ano passado. A maioria, crianças e idosos. Na faixa de 0 a 4 anos, foram 319 crianças mortas. Isso representa um aumento de 39,8% em relação a 2020, que contabilizou 1.431 óbitos infantis. Nas crianças, porque elas têm dificuldade de comer, ainda não têm até 5 anos molares, então não conseguem mastigar direito. E nos adultos, mas nos idosos, ele tem uma flacidez da musculatura laríngea, da musculatura aqui em cima da deglutição. O doutor ensina como fazer a manobra de desengasgo nos bebês. O que a gente tem que fazer? Ela vai colocar o antebraço, ela vai segurar a criança, vai colocar o antebraço em cima da perna, assim. Ó, assim, um pouquinho assim. Aí ela vai virar de bruços a criança com a cabeça um pouquinho assim para baixo, né? E aí ela vai dar umas batidinhas atrás do tórax da criança. E como é que funciona, doutor, essa manobra com os adultos? Você coloca ela de pé, assim, né? Aí você vai ter que me ajudar. Aqui, entre os dois pés dela, você coloca o seu pé, se posiciona assim, bem. doutor? Isso, Assim ao lado? dentro das duas pernas dela. Sim, fica certo? assim no caso. Isso. Aí você, na boca do estômago, que a gente chama de região epigástrica, que é aqui, ó, entra aqui esse ossinho do externo e aqui embaixo, você põe uma mão fechada e com a outra mão você se apoia nela e num movimento em J, você puxa para cima. E essas dicas, elas acabam sendo ainda mais importantes nessa época de fim de ano, né, doutor? Então é interessante que as pessoas mastiguem mais, né? E para não parar o alimento na garganta. Ensinamentos valiosos que salvaram a vida do Guilherme. Ele se engasgou com um pedaço de hambúrguer. Fui comer, dei algumas mordidas no final do hambúrguer, mordi, veio um pedaço muito grande, entalou na minha garganta, comecei a tossir bastante. Tossi, aí eu senti ele descer. Nessa que ele desceu, travou de vez. Foram momentos de desespero. Fiquei com medo de perder a vida, né? Porque esse negócio é muito sério. Já o ex-piloto Wilson Fittipaldi não teve a mesma sorte. Ele ficou internado 2 meses e teve uma parada cardíaca após se engasgar com um pedaço de carne. Parou o coração, ressuscitaram ele, e aí depois ele foi para uma UTI e aí complicou alguma coisa, teve problemas, sequelas cerebrais. Para quem passou por isso, fica o aprendizado. Mastigar, né? Minha questão é mais mastigar bem e, assim que possível, ingerir alguma coisa para descer, algum líquido, né?